Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Estamos dando início a mais uma transmissão de estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Maricá. E, para tanto, nós queremos fazer a leitura do Salmo de número 97. O Salmo de número 97. Um salmo que se refere à majestade e o domínio de Deus sobre todas as coisas. Façamos então a leitura, eu espero que você possa acompanhar aí onde você está. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios, e a luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Os versos 1, o verso de número 1 diz assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Para o homem comum, para o homem sem fé, é muito difícil admitir a existência de Deus. Quando pensamos no universo, quando pensamos em tudo aquilo que é de tamanho imensurável, e quando olhamos para o ser humano aqui no nosso planeta, sem fé nós ficamos a imaginar como é possível um Deus desta magnitude. Mas é o que a Bíblia revela, é o que nós cremos, pela fé plantada pelo próprio Espírito em nosso coração, e a experiência diária tem confirmado em nossas vidas. Servimos ao Senhor glorioso, insondável, que tem todo o poder. Diante dele precisamos nos prostrar para adorá-lo e servi-lo, sempre que possível, em particular ou em conjunto com os irmãos, como está acontecendo agora. Então eu convido os irmãos a que orem conosco para reconhecer isto diante de Deus, diante do nosso Senhor.
Amado Deus soberano, eterno Senhor, Criador dos céus e da terra, pela fé, movidos pelo Teu Espírito, nós te adoramos. Nós nos curvamos diante do Teu poder e te glorificamos. Declaramos diante de Ti que aceitamos Tua soberania, o Teu poder, e por esta consciência de fé, nós estamos prontos a entregar as nossas vidas por amor de Ti. Usa-nos com o Teu Espírito para que possamos exercitar nossos dons, realizar a obra que Tu requeres de cada um de nós, nos mostrando o que precisamos fazer, como devemos fazer, quando devemos fazer. O que quer que seja, que redunde em glória para Ti e edificação para o corpo vivo de Cristo, a Igreja. Pedimos-te que este estudo, essas breves considerações, nos ajudem a fortalecer isto, esta consciência que devemos ter da nossa postura diante de Ti, sendo Tu, ó Deus, o Criador, e nós, as criaturas, devendo-te assim toda a honra, toda a glória e reconhecimento de todo o poder. Nós te oramos assim, no nome santo de Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós lemos o Salmo de número 97 e, na sequência, o Salmo de número 98 o salmista inicia o Salmo nos exortando a louvar o Senhor, cantar um cântico novo ao Senhor. Cântico novo no sentido de um cântico renovado espiritualmente. Pode ser o mesmo cântico, repetido por décadas, mas que em cada momento que é cantado, ele carrega dentro de si uma renovação daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Que a mensagem seja nova para mim, seja nova para cada irmão e seja nova diante de Deus. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. E todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Se você tem à mão aí o seu inário, novo cântico, eu peço que nos acompanhe no cântico do hino de número 88.
Não há como entender este amor, apenas podemos aceitá-lo e buscar viver de acordo com ele. Como diz o apóstolo João nas suas cartas, uma delas ele diz: nós amamos porque ele amou primeiro. Queridos, o Salmo de número 102, os versos 1 e 2, nos dizem assim: o salmista, falando, queixando-se diante do Senhor, este salmo tem uma nomenclatura de oração do aflito. Diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Esta não é uma oração apenas do salmista. É uma oração de todos aqueles que reconhecem em Deus o seu socorro, sua salvação. Reconhecem em Deus a única opção, a única possibilidade de mudar as coisas, seja em que nível for. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Eu quero apresentar aos irmãos. A nossa irmã Rogéria pede que oremos por sua filha Gisele, que está enferma. A nossa irmã Nelma, esposa do presbítero Jonas, da igreja de Alcântara, pede que oremos pela irmã do presbítero Jonas. O seu nome é Leia. Ela está com uma enfermidade que os médicos estão pesquisando ainda, mas tem sofrido bastante com essa enfermidade. Também queremos
lembrar aos irmãos que devemos continuar orando pelos tios da Norma. Ambos se chamam João. Um é o João Damasceno, o outro é o João Américo. Né? Já estão se recuperando, mas ainda carecem das orações dos irmãos. Nossa irmã Clenir pede oração. Me parece que é oração pelos pais. Não é apenas pelo pai, não. Pelo seu pai e sua mãe, que estão ambos com um problema de infecção urinária. Ok? Também quero pedir oração pela irmã Norma, né? Pela saúde dela. Peço que a igreja esteja orando pela saúde da irmã Norma. A irmã Eva pede oração por sua cunhada, a Maria América, que está com câncer em estágio avançado. Essa senhora, essa mulher, é irmã do Silas Batistoni, né? Nós a chamamos carinhosamente de Tia Merquinha, tá bom? O nome dela é Maria América, nós a chamamos em família de Tia Merquinha. Vamos orar em favor dela, que está com esse estágio avançado de câncer, sofrendo muito, sentindo muitas dores. A Aline esteve ajudando a cuidar dela, né? E passou também essa informação para nós. Vamos orar por Tia Merquinha, Dona Maria América. Também queremos pedir oração pela irmã Graça. A sua mão, provavelmente aquela que ela teve um problema de ruptura, está muito inchada. A nossa irmã Renata não pede pela sua gestação aqui, mas nós queremos pedir, né? A Catarina está bem, graças a Deus, está sendo acompanhada, mas a Renata está pedindo em favor da Ângela, aquela nossa irmã lá de Itaipu, está em tratamento oncológico. Então eu peço que os irmãos lembrem desta nossa irmã lá da igreja de Itaipu, a irmã Ângela. A irmã Fátima continua pedindo por sua saúde, por seu pai e seu irmão. E o presbítero Clair pede que continuemos orando em favor da sua mãe, né, a Nancy. Então vamos orar por essas pessoas, e eu tenho também aqui o compromisso de continuarmos pedindo à igreja que ore em favor dos 4 pastores que se formaram comigo e estão com problemas. Pastor Cairo, com problema de câncer, pastor Cleander, também com câncer, o pastor Daniel continua entubado. Eu pensei que tivessem tirado os aparelhos, mas não. Hoje ele foi transferido de uma UTI para outra UTI e continua numa situação muito grave e com leucemia também. Vamos orar pelo pastor Daniel dos Santos. E o pastor Dorival, cujo neto nasceu hoje cedo, seu netinho, primeiro neto, chama-se Teodoro. Esse irmão, pastor Dorival, está também com um problema grave no canal que liga o fígado ao pâncreas, mas já foi detectado um tumor no pâncreas, tomando 2/3 do pâncreas já. Estamos aguardando novas informações a respeito desse assunto. Vamos continuar orando pela irmã Henriqueta, que está fazendo agora um tratamento oncológico, aquela minha ovelha lá de Barra Mansa, lá de Ipatinga, e também a minha sobrinha Adriana, que está com um problema grave na vista, decorrente da diabetes. Está prevista aí uma cirurgia. Vamos orar em favor dessas pessoas que nós citamos aqui. E hoje nós estamos comemorando o dia do professor.
Nós temos na igreja não apenas os professores que têm essa missão do magistério, essa missão profissional, como também o ministério na igreja, onde ensinam a palavra de Deus. Então, aos professores, nossos parabéns, são pessoas dedicadas. Nós vamos orar agora em favor de cada uma dessas pessoas. Então, você esteja aí orando também. Continuamos orando pela irmã da nossa irmã Leia, orando pelo casal. Vamos orar também pela Carol, tem enfrentado muitos problemas com o seu irmão. Orar pelo Júnior, orar pela Bruninha. Nós tentamos não esquecer de ninguém e pedimos a Deus que nos faça lembrar de todas essas pessoas. Vamos então orar pela Débora, lá na casa do Paulo, orar pela Gisele, pelo seu filhinho lá na Holanda. Soubemos que na Holanda a segunda onda da Covid está muito grande, em Portugal também. Vamos orar pelo Gleiber, pela Ana, por sua filha. Em Portugal a coisa está crítica e vamos continuar orando pela nossa cidade e pelo nosso país. Meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, esse é um momento para nós muito especial, quando usamos da prerrogativa de obedecer a Tua palavra, que nos exorta a fazermos intercessões, orações em favor de todos os homens, em favor das autoridades. A Tua palavra nos exorta que estejamos unidos aos nossos irmãos enfermos, orando com eles. Tua palavra diz que a oração pode muito por seus efeitos. Tua palavra diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. A Tua palavra nos exorta a colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades, nos dizendo que devemos orar sem cessar. Pai, a Tua palavra também nos mostra que o Senhor está com os ouvidos abertos, com os olhos atentos, as mãos estendidas. Desde a oração de Salomão até hoje, nós temos provado isso. Desde que Tu criaste o mundo, temos provado isto, do Teu cuidado, do Teu carinho e do Teu amor. Agora Te rogamos, Senhor, que cuides de cada uma dessas pessoas que nós aqui colocamos. Pessoas enfermas, pessoas que estão se recuperando, pessoas que estão com problemas existenciais. Quem sabe, ó Deus, alguma carência. Nós colocamos diante do Senhor cada uma dessas vidas e Te pedimos que, por misericórdia, graça, estejas agindo soberana e amorosamente na vida de cada um desses irmãos e irmãs. Senhor amado, queremos Te agradecer pelos homens e mulheres que dedicam suas vidas ao magistério. É uma grande honra ensinar a outro ser humano as coisas da vida, mas uma honra muito maior ensinar as coisas da palavra da vida, as coisas espirituais. Fica com os nossos professores, abençoa, Senhor, sempre os nossos cultos, as nossas escolas dominicais, não apenas a nossa igreja, mas em todo o canto onde a Tua palavra é ensinada. Abençoa, Deus, cada um que se dedica ao ensino. A Tua palavra diz, aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. E este esmerar-se, no nosso caso, é levar a sério cada dia mais o ensinamento da Tua palavra. Senhor amado, Te louvamos e Te agradecemos porque sabemos que não apenas nos ouves, mas estás agindo de acordo com a Tua soberania, para a Tua glória e para o bem do Teu povo. Pois a Tua palavra nos diz que tudo contribui para o bem daqueles que Te amam. E nós queremos Te declarar isso. E mesmo com nossas falhas e imperfeições, Tu sabes que nós Te amamos. Por isso nós choramos certos e confiados em Tua graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, eu quero, nesse instante, dar continuidade às nossas considerações
a respeito da armadura de Deus. Quando nós lemos em Efésios capítulo 6, os versos de 10 a 17, lemos ali sobre a armadura de Deus. E já falamos sobre algumas partes desta armadura. O verso 13 em diante diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós falamos aqui que a palavra panóplia significa toda a armadura, não pode deixar nenhuma parte de fora. É interessante, eu estava analisando isto, e uma das exposições que eu li de vários lugares, de que a armadura é colocada no chão, assim, cada parte da armadura era feita assim, colocada no chão, de maneira bem definida, e o soldado ia pegando cada parte e usando. Aí eu fiquei pensando, considerando, a gente elocubra às vezes algumas coisas. Eu fiquei imaginando o soldado, para botar cada peça da armadura, ele tinha que se inclinar. Ele se inclinava, pegava a peça e botava. Se inclinava no chão, pegava a peça e botava. E achei interessante aquilo. Fiquei pensando que nós, soldados de Cristo, para cada peça da armadura e para toda a armadura, se nós não nos inclinarmos diante do Senhor, nós não conseguimos pegar essa armadura. A palavra tomai, toda a armadura, é uma palavra que significa estender a mão. Estender a mão. Então é uma atitude nossa. Dar a armadura é uma atitude de Deus. Providenciar a armadura é uma atitude de Deus. Ele diz: olha, aqui está a minha armadura. Agora, tomai a armadura. É uma atitude nossa. Nós é que temos que nos esforçar, nos inclinar para pegar cada peça desta armadura. E verso 14 diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Eu aqui falei sobre a verdade. Eu quero até chamar a atenção para um fato. Quando eu falei nesse dia sobre a verdade, eu fiz uma separação entre o que é verdade. Cristo, verdade. O próprio Senhor que diz, Ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu disse que o texto de João 8,32 que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto era usado pelo nosso presidente, mas de uma maneira política, e que o texto não tem nada a ver com isso. Não é verdade humana, aquela verdade ali é Cristo. E eu disse naquele dia que, quanto a isso, o nosso presidente, por mais bem intencionado que seja, ele não entende isso. Ele não está falando de Jesus. Ele está falando de verdades políticas, verdades da nação, verdades de coisas escondidas e que ele quer trazer à tona e tal. Então, se alguém não entendeu isso, aí está uma explicação mais acurada da minha palavra. Quando eu digo, eu conheci a verdade e ela me libertou, eu estou dizendo, eu conheci a Cristo e Ele me libertou, conheci sua palavra, conheci seus desígnios, conheci do seu Espírito, mas eu disse naquele dia que, por enquanto, eu ainda não tinha visto o nosso presidente se referir a esse texto nesta conotação, mas sim dizer, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Vocês vão conhecer o que fulano está fazendo, o que fulano fez, e onde é que está a verdade, mas é verdade humana. E isso, ainda que seja nobre e louvável, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Foi isso que eu disse naquele dia.
não quis denegrir ninguém, nem a pessoa do nosso presidente, de jeito nenhum. Apenas explicando o que era a verdade. A verdade dos homens e a verdade que é Cristo. Ok? Tudo bem. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Essa verdade é Cristo. Desculpe eu interromper de novo para dizer o seguinte: essa semana, coincidentemente, eu assisti um documentário sobre a mentira. Impressionante. Impressionante, porque tudo que eu disse na quinta-feira, eu nunca tinha visto isso. O comentarista no documentário aqui na televisão fechada estava dizendo, e ele dizia que todo mundo mente. Se todo mundo mente, e você, para tomar a armadura de Deus, tem que falar a verdade, que é lógico que precisa mesmo, então ninguém vai poder nunca botar essa armadura. Então não é essa a verdade de omitir uma informação, não. A verdade aqui é Cristo. Ainda que a verdade contrária à mentira, ela existe, e a mentira é condenada e a verdade é exaltada, mas temos que ter muito cuidado ao ler a palavra de Deus, ok? Depois, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós falamos isto, falamos sobre o que seria isto. E depois vem o verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo, ele é um escudo diferenciado. Havia vários tipos de escudo, né, naquela época. Tinha o escudo com o nome de áspis, era um escudo redondo. A gente vê muito em filmes, né, aquele escudo redondo, igual ao do Capitão América aí, para quem já viu o Capitão América, aquele escudo redondo. Tinha também o escudo chamado pelt, que tinha uma parte de pele de animal, sem ser curtido, com pelos e tudo. O laiseon, esse outro escudo, que era um escudo mais comprido, e tinha um escudo chamado tura, o nome dele era tura, ou tureus. Esse escudo é assim, era o corpo inteiro, pegava daqui do rosto até os pés, igual uma porta. Imagina uma porta que você segurasse, ela era pesada, porque ela tinha uma parte de madeira, lógico, não era uma madeira pesada, né? Era uma madeira mais leve. Tinha uma parte de lata e era revestida com couro de animal, couro grosso, com pelos. E os dardos inflamados que eram jogados, os dardos tinha dois nomes, esses dardos. Em alguns lugares aparece a palavra belos, em outros aparece a palavra acontion, mas significa a mesma coisa. Esses dardos, com pouca diferença, eles eram embebidos em um líquido inflamável, colocava-se fogo na sua ponta e lançava contra o inimigo. Só que eles descobriram, os soldados daquela época descobriram, que o couro extinguia o fogo do dardo. Esse revestimento de couro, principalmente molhado, o troço era pesado, né? Apagava o dardo inflamado do inimigo. Essa figura que Paulo usa para dizer que nós temos que tomar esse escudo, esse tura, o nome do escudo é tura, ou tureus. Tomar esse escudo igual a porta, que ele tem condições de apagar o dardo. O dardo que vem queimando, pegando fogo, bate naquele escudo e apaga. Então, Paulo está falando aos Efésios de uma coisa que todo mundo sabia. Ele não precisava explicar igual eu estou explicando para vocês. Quando ele disse, tomem o tureus, ou o tura, né? Para poder apagar o dardo inflamado do maligno. Todo mundo entendeu na hora.
ele não precisava explicar como eu estou explicando aos irmãos. Então, desculpe, eu até comentei que tinha uma parte de lata, desculpe, não, de lona. Tem um outro que tinha também uma parte de lata fina, mas esse aqui, esse Tureus, ele tinha uma parte de madeira, depois uma lona grossa, tá? Não sei que material era usado nessa lona naquela época, e depois tinha o couro com os pelos, couro com pelos, e era molhado para evitar que os dardos incendiassem ali o próprio soldado. O que acontece é que os dardos inflamados do maligno têm o seguinte objetivo: o dardo inflamado do maligno vem através de mentira. Ele é o pai da mentira. A fofoca. Eu nunca vi coisa para incendiar uma igreja com tanta rapidez do que a tal da fofoca. É impressionante. As mentiras, as situações que são criadas pelo inimigo, né? Um filósofo, acho que foi Platão, não me lembro mais, eu acho que foi Platão, não tenho certeza não, depois você vai dizer que eu errei. Não, eu disse que não tenho certeza, agora me fugiu. Que ele usava, quando alguém vinha falar com ele alguma coisa, ele dizia assim: você já passou isso pelas 3 peneiras? Quando alguém vinha contar alguma coisa. Mas que 3 peneiras? Olha, isso que você está falando, você tem certeza que isso é verdade? Isso que você está falando vai ser bom, vai ser benéfico para mim, para você e para a pessoa que você está aqui se referindo? Então, ele fazia essas perguntas, tá? Perguntas dessa natureza, para que a pessoa pensasse: antes de você me falar, passe essa palavra sua nas peneiras que vão determinar se realmente vale a pena eu estar aqui ouvindo o que você está falando. Então, o inimigo é assim, ele fala uma coisa ao seu ouvido, fala uma frase, apresenta uma situação, né? E você ou eu, o ser humano é muito pronto a isso, a colocar aquilo em evidência. Isso dentro da igreja é um dardo inflamado. Quando a Bíblia se refere à língua como um pequeno fogo que devora um bosque, é isso que a Bíblia está falando. É sobre isso que o texto está falando. São dardos inflamados. A língua é um pequeno fogo que incendeia um bosque. Então, ao falarmos, temos que parar um pouquinho e pensar se o que estamos falando é santo ou é uma influência maligna. Porque isso é um dos dardos inflamados do maligno. Outro dardo inflamado do maligno é a prova. Quem é que vai duvidar de que uma prova física, emocional, não seja algo ardente, que nos incomoda? E se nós não soubermos resistir a isso, com esse escudo da fé, esse tipo de coisa pode destruir a nossa vida. Então é um escudo de fé. Esse Tureus, que apaga o dardo inflamado do maligno. Então nós precisamos ter esse cuidado. O maligno tem muitas formas de incendiar a nossa mente, nosso coração, a nossa vida, incendiar a comunidade, incendiar a família. Se você não tiver esse escudo que protege da cabeça até os pés, não é o escudo áspis, que é aquele redondo, não. Tem outros tipos de escudo, um que protege mais o dorso, o peitoral. Não, é esse que Paulo usa mesmo, esse que protege tudo, o corpo todo.
Então temos, para que tomar a armadura de Deus? Para podermos ficar firmes no dia mau. Tudo isso que ele está propondo a nós, para ficarmos firmes no dia mau. Então no verso 16, diz que nós temos que tomar a armadura de Deus para termos proteção pela fé contra os dardos inflamados do maligno. Depois no verso 17, Paulo usa uma palavra estranha, eu vou passar para vocês, mas ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele aqui coloca duas coisas, não é? Coloca duas coisas. O capacete da salvação, para proteger a mente. Não há dúvida de que uma das armas mais poderosas de Satanás nos dias de hoje é com o objetivo de atingir a mente. Uma vez, um pastor, num congresso onde eu estive, estava dizendo assim: nós temos que orar em silêncio, porque o diabo não ouve nossas orações. Então nós oramos só com a mente, para que o diabo não ouça nossas orações. Aí depois eu conversando com ele, disse assim: vem cá, para que isso? Você tem medo que o diabo ouça a sua oração? Por quê? O que ele pode fazer? Você orando de maneira que ele ouça, verbalmente, você tem a chance de afastá-lo, porque ele vai ficar com muito medo de você. A rainha da Escócia falou isso, sobre um servo de Deus. Me parece que era John Knox. Eu tenho medo quando ele se ajoelha e ora. A rainha da Escócia disse isso. Eu tenho medo, eu tenho pavor. Um homem de Deus que levanta a voz e ora ao Senhor, assim como Jesus orava audivelmente, o inimigo não resiste, foge. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a nossa mente emite ondas cerebrais elétricas. Você já deve ter feito, se não fez, muito bem, mas já deve ter alguém na sua família que fez um eletroencefalograma. Pelo eletroencefalograma, o médico, ele sabe o que está acontecendo no seu cérebro em determinadas áreas. Já existem exames hoje que identificam os humores, alegria, tristeza, sofrimento, dores, uma série de coisas. Ou seja, a nossa mente fala. Não é que os homens, os cientistas e nem o inimigo seja onisciente, que ele saiba tudo. Não, ele não sabe tudo. Ele não pode penetrar no nosso íntimo para saber o que vai em nosso coração. Ele não pode fazer isso. Mas se hoje existem computadores que são movidos pela força da mente, através de ondas elétricas, já houve até um experimento com um avião tripulado com a força da mente, através da emissão de ondas cerebrais. Tudo isso é científico, tudo isso está aí para você ver quando você quiser. Por que o inimigo não poderia, quem sabe, captar aquilo que está no nosso consciente mais, como é que eu diria, mais... me fugiu agora aqui a palavra que eu ia usar, nosso consciente, me desculpe a redundância, mais cognitivo. Vocês querem ver uma coisa? O Dr. Laí Ribeiro hoje é um dos especialistas no mundo em neurolinguística. Eu estudei psicanálise, eu aprendi sobre neurolinguística, eu até hoje leio sobre o assunto.
Existem programas, séries, filmes que falam sobre isso. Existem pessoas que são contratadas pelas forças policiais, pelos governos, para identificar se uma pessoa está falando verdade ou mentira, por sinais do rosto, pelo tipo de olhar, se olha para cima, se olha para o lado esquerdo, se olha para o lado direito, se olha para baixo, dependendo de como cruza as pernas, como se mexe, como coça a cabeça e tal. Eu sei que você está pensando aí que ajeita o cabelo, eu sei disso. E olha que eu não sou Deus, hein, mas eu sei que você está pensando nisso. O que acontece? O inimigo de nossas almas está nos observando há milênios. Ele sabe quando uma pessoa está pensando em alguma coisa que é boa. Talvez ele não saiba como, nem explicitar tudo, mas pelo olhar, pelo gesto, pela maneira de se mover, enfim, por uma palavra ou outra que nós chamamos em psicanálise de ato falho, ele percebe, nós percebemos isso, eu percebo isso. Quando eu estou conversando com uma pessoa, eu percebo claramente muitas coisas que essas pessoas estão até pensando, o inimigo não vai pensar. Então, nesse momento, e no momento de frouxidão de nossa vigilância, sabe o que acontece? Eu vou provar para você tudo isso que eu estou falando. Pedro, amigão de Jesus, um dos servos mais fiéis, é usado pelo diabo e fala o que o diabo queria que ele falasse. Ninguém fala aquilo que não pensa. Raciocina comigo. Ninguém fala o que não pensa. Você primeiro pensa para depois falar. Então o diabo colocou na mente de Pedro aquelas palavras: Senhor, isto não vai lhe acontecer. Ele pensou primeiro e falou depois. E não roubou. Mas a nossa mente precisa de proteção. O que o grego chama de nous. Precisa de proteção. E a proteção que é dada à nossa mente é uma proteção que é dada pela palavra, pelo conhecimento. Não é uma coisa tão automática, não. Então vamos unir as duas coisas. A palavra perikefalaia, eu sei que a palavra é feia. Perikefalaia é a palavra capacete. Significa o seguinte: peri é ao lado, em volta, né? A outra palavra é de onde nós tiramos a nossa palavra cefaleia. Tem a ver com a cabeça. Com a cabeça. Isso em sua área mais cognitiva, mais... até agora eu não consegui lembrar da palavra que eu queria. Mas eu vou lembrar. Então, essa palavra capacete significa isso. Só que tem uma coisa que a gente não sabe, só vai saber se pesquisar. A palavra perikefalaia, ela significa objeto de salvação. Tem esse sentido. Proteção da salvação. Olha só que coisa extraordinária. Quando alguém é salvo por Cristo Jesus, ele automaticamente, através da leitura da palavra, do conhecimento da palavra, ele provê para si um capacete, não é? Uma proteção mental. Aqui, olha, tomai também o capacete da salvação. Essa palavra está diretamente ligada com essa expressão, salvação. Um capacete que é a salvação. A salvação vem e cobre a nossa mente. Cobre a nossa mente. E o que faz isso é a palavra, a espada do Espírito, que tem 2 gumes, diz a palavra de Deus. Os rabinos da época antes de Cristo, e até posterior a Cristo, depois de Cristo, interpretaram a Torá quando no Salmo 149 tem essa expressão, que a Bíblia é a espada de 2 gumes. A interpretação rabínica dessa expressão é a seguinte: é que a palavra de Deus está falando sobre a palavra oral e a palavra escrita. A transmissão oral e escrita são 2 gumes.
tanto a palavra dita, transmitida de pai para filho, oralmente, para a família, como a palavra escrita também, a Torá escrita. Essa é a interpretação rabínica. Existem outras interpretações, uma que eu gosto, eu acho até que seria a mais aceitável, é de que a Bíblia, sendo espada de dois gumes, duas coisas, ela tanto defende como também fere. E os dois gumes é o seguinte, ela tanto salva como condena. Ela corta deste lado, ela mostra a salvação e mostra a condenação. Então a palavra tem sido usada assim, ao longo dos milênios, ao bel prazer de homens que interpretam de várias formas, de um jeito ou de outro, salvando, condenando, permitindo, proibindo. Ela sempre tem esse lado dualístico. Mas a palavra de Deus, eu separei aqui espera aí. Só um instante que eu vou achar aqui. Só um instante, irmãos. Espera aí. Eu estou aqui com um livro e um autor disse uma coisa que eu gostei muito. Ele, quando ele se refere à palavra como sendo essa proteção deste capacete, ele diz assim, tá vendo? Deixa eu procurar aqui. Achei aqui. Ele diz assim: as seguintes expressões paralelas com referência à palavra podem ser vistas nestes textos. Romanos 9:9, a palavra da promessa. Romanos 10:8, palavra da fé. Efésios 1:13, palavra da verdade. Colossenses 3:16, palavra de Cristo. Hebreus 5:13, palavra de justiça. 2 Pedro 1:19, palavra de profecia. 1 João 1:1, palavra de vida. A palavra é vivificada pelo Espírito, tornando assim uma força impulsionadora para o bem, uma força protetora, nos capacitando para a vida cristã. Então, se eu não conheço a palavra, eu não tenho proteção. O que foi que aconteceu com Jesus no deserto? Como foi que Jesus se defendeu dos dardos inflamados do maligno? Está escrito, e ele foi para o Velho Testamento. Novamente, está escrito, Velho Testamento. Está escrito, Velho Testamento. Todas as vezes que o inimigo tentou atacar a Jesus, ele usou a palavra. Olha os dois gumes aí. A palavra é usada muitas vezes pelo inimigo para tentar tirar a nossa fé e nos fazer cair. É incrível isso. Mas se a palavra for usada com sabedoria, ela é uma proteção, ela é uma defesa e ao mesmo tempo um ataque, porque diz que o inimigo fugiu dele, fugiu da presença do Senhor. Ele não resiste à palavra. E tem gente que gosta de separar o Velho Testamento do Novo, e a maioria é com malandragem. Escuta o que eu estou falando. A maioria das pessoas que querem renegar o Velho Testamento ou relegar o Velho Testamento a um plano inferior é porque são malandros que querem principalmente fugir da obrigação do dízimo. Não, isso aí é do Velho Testamento. Ué, Jesus disse para o rico:
Lá embaixo, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Essa expressão, ouçam-nos, significa ouçam, atentem para o que está escrito e cumpram. Depois, lá em 2 Timóteo 3,16, o texto diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, corrigir, justiça, redarguir e tal. De qual escritura que Paulo estava falando? Do Novo Testamento? Não existia. Ele estava escrevendo o Novo Testamento. Ele estava falando da Torá, do Velho Testamento, que já estava com um cânon fechado para os hebreus. Está fechado até hoje, inclusive para nós. Então é isso que o texto está falando, é isso que Paulo está falando aos Efésios. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo isto que nós temos que tomar é para resistir no dia mau. Esse dia mau pode ser o dia da vinda do Senhor, ou da guerra do inimigo contra o povo de Deus. Esse dia mau pode ser amanhã para você, pode ser daqui a 10 anos, porque o dia mau não tem uma definição de data cronológica. É uma expressão kairológica, vem de kairos. Esse dia não é o simples emera, dia em grego, não. É uma era, um momento em que o mal vai se chegar diante de você. Nesse momento, seja através de uma tentação, de uma provação, de uma doença, uma enfermidade, uma perseguição, ou pela vinda de Jesus, ou pela vida do dia da sua morte, seja o que for, nesse momento, você terá que estar com toda esta armadura sobre sua vida para resistir. A armadura tem essa característica. É uma vestimenta de resistência, porque a luta é cruenta, como diz o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo fala sobre bom combate, era uma expressão que dizia, foi uma luta cruenta, uma luta sangrenta, uma luta valorosa, lutei contra muitos e contra todos. Uma luta que provou o meu valor, que prova o valor do soldado. Este é um bom combate. Não é aquele combate em que você se esconde num lugar e mata 50. É aquele lugar em que você se mete no meio dos 50 e mata todos eles, igual nosso profeta Elias, que acabou com aqueles profetas, igual Sansão, que matou aquele monte de gente, igual Davi, que 1000 caía de um lado, 10.000 do outro lado. Esse é o bom combate. Na certeza de que Deus está conosco, como esteve com o povo de Israel no cerco dos midianitas, e tantos outros momentos, como na travessia do Mar Vermelho. Isso é um bom combate. Combate onde o valor do soldado é medido, é provado diante de Deus. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, essa espada, a famosa Macarian, deve ser empunhada por você, a palavra de Deus. Aqui não é que Macarian é a palavra de Deus. A espada significa isso, defesa e ataque. Se você não souber, se você não pesquisar, se você não fizer como Esdras, no capítulo 7, verso 10, e Esdras dispôs o coração a buscar a palavra do Senhor, pesquisar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor e ensinar a palavra do Senhor. Se você não estiver disposto a isso, você pode ter toda a armadura, sim, mas no confronto direto você vai perder, porque todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles e o inimigo sabe onde é. Então tome a armadura de Deus, fique firme no dia mau, rogue ao Senhor proteção, busque viver uma vida o mais próxima possível de Deus, uma vida operosa, buscando santidade, uma vida de oração e leitura da palavra. E não se preocupe se o inimigo ouvir sua oração, não é bom que ele ouça mesmo. Esse negócio de orar só em pensamento, isso não produz nada não. Ore em voz alta. O inimigo tem que saber o que você crê, entendeu? Ele precisa saber, e Deus quer ouvir essa declaração em alto e bom som. E o inimigo não resiste a isso, de jeito nenhum. Ok? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e nos dê uma noite de paz.
eu quero convidar os irmãos para a nossa escola dominical, domingo, às 9 horas. Os nossos irmãos Neskens, Marco Inácio, Gisele, que é a nossa superintendente, vão disponibilizar o link em todos os grupos da igreja. Se você quiser disponibilizar esse link para algum amigo, alguma pessoa, algum irmão, você pode fazer isso, não tem problema nenhum, né? É como se fosse um visitante na igreja. Mas faça um esforço de colocar toda a família. Eu quero dar uma dica para você. Se na sua casa você não tiver aparelhos suficientes, como celulares e computadores, para que todo mundo se divida, né? Eu quero dar um conselho para que você disponibilize, pelo menos, no caso das crianças, um aparelho, e os adultos, se não tiver como separar homem e mulher dentro da casa, eu acredito que por enquanto vocês vão ter que escolher uma das classes para os dois assistirem. Eu não vou, como pastor, exigir, né, ninguém é louco para fazer isso, que cada membro da igreja tenha um computador e um celular para cada um assistir a sua escola. Uma família de 5 pessoas seria necessário que tivéssemos 5 aparelhos. E isso não é possível na maioria das vezes. Mas o Espírito Santo vai direcionar todo mundo aí direitinho, vai dar tudo certo. E se houver alguma necessidade de mudar alguma coisa, nós vamos aprender com essa experiência, vamos mudar, vamos adequar, sem problema nenhum, ok? Isso. Então, aguardem a disponibilização dos links para todos participarem, ok? Eu queria ainda lembrar que o nosso irmão Jailson está pedindo que oremos pelo Gustavo Barbosa, deve ser amigo dele. Está enfrentando uma luta contra o câncer, né? Então, vamos lembrar de orar em favor desse moço, o Gustavo Barbosa. Eu vi aqui algumas pessoas, né? Eu vi aqui o Carlos José Ramos Pacheco, né? Eu vi aqui gente, eu estava aqui com o nome, né? Olha, peraí que eu vou ver novamente, estou aqui no meu aparelho, tá? Além dos irmãos que são da igreja, né? Que estão conosco. Eita ferro, me fugiu aqui agora, mas depois eu acho. A você que não é membro da nossa igreja, mas que está conosco hoje, nós queremos agradecer a sua presença, convidar para estar conosco no domingo, 9 horas da manhã, por essa plataforma, ou à noite às 19h30 também, ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês. No domingo nós teremos um casal que vai, no momento do louvor, vai estar cantando, louvando a Deus, ok? Isso também está sendo disponibilizado aí nos links que nós estamos passando para os irmãos. Nós vamos orar. Aqui estou vendo, me parece que eu estou vendo a Helena aqui, sabe? Parece, mas é que está um pouco distante, mas eu acho que é a Helena que está ali sim, lá de São João de Meriti. Helena, se for você mesmo, boa noite, Deus te abençoe. Estou com saudade, viu? De você. Dê um abraço em todos lá por mim. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. O dia Eu quero só referir uma coisa. O trabalho que as irmãs fizeram sobre o Dia das Crianças foi um trabalho magistral. Não vi, não é orgulho não, mas eu não vi nenhuma igreja fazendo um trabalho idêntico. Muitas igrejas fizeram um trabalho maravilhoso, mas igual esse que as irmãs fizeram, apoiados aí pelo Neskens, pelo Roberto, pela Milena, pela Estherzinha, né, pelo José. Foi um trabalho maravilhoso, meus queridos, extraordinário, digno da gente ver e rever e agradecer a Deus por essa bênção que é a nossa igreja de Maricá. Realmente algo assim maravilhoso. Eu queria tanto ser criança para receber a visita deles, né, mas já não sou mais criança. Mas foi uma coisa maravilhosa, muito bom mesmo. Parabéns ao grupo, a Marília, a Simone, a Silvana, aquela turma toda, ok? Vamos então orar, queridos.
Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esses momentos que passamos em Tua presença. Te rogamos que nos dês uma noite de descanso, onde tenhamos a Tua proteção com toda a Tua armadura, nos guardando dos dias maus para os dias maus, guardando nosso coração, nossa mente, dando-nos, ó Deus, a oportunidade de dispensar os nossos dons e talentos para a Tua honra e Tua glória. Fica, Senhor, com cada um dos Teus servos que aqui estiveram conosco, aqueles que não puderam estar também, guarda-os em Teu nome. Prepara-nos para, uma vez mais, nos encontrar, ó Deus, em Teu nome, para a Tua glória e para a nossa edificação, nos dias subsequentes. Que assim o Senhor nos atenda, pois oramos pela fé em Teu Filho, certos da Tua bênção. E agora, irmãos, recebamos a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos. Deus os abençoe.